quadrado, né? Ele tinha assim uns desenhos de tribos, né? Ele era muito bonito, né? E eu tinha algo assim, eu via que tinha um mistério nesse salmo. É um salmo muito poderoso. Então, em momentos de aflição, faça o Salmo 91, meus irmãos, porque ele é um salmo de livramento, né? Cada versículo nesse salmo é uma promessa de Deus para a sua vida, né? O salmo já começa assim: Deus, o nosso protetor, Ele é o teu protetor, Ele é o chômeur de Israel, Ele é o guarda de Israel, Ele nunca te abandona, Ele sempre está ao teu lado, né? Então, no primeiro versículo já está falando a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor, Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Então, se Deus é a tua segurança, você vai temer a quem? Você vai temer o homem? Você tem que temer a Deus. Você não pode temer o homem. A palavra de Deus fala que não tem mais o homem que pode tirar a vida, mas tem mais a Deus que pode tirar a vida e lançar a tua alma no Sheol, que é o mundo dos mortos. É Deus que você tem que temer, não é o homem. Então você está debaixo da segurança do Deus Altíssimo. É o Adonai Gadol, é o Deus grande, o Senhor grande. Então Ele é o Altíssimo, Ele que está sobre a sua segurança. Então você vai temer o quê? Você tem que passar na rua despreocupado, né? Ah, mas eu moro num lugar perigoso, eu moro numa comunidade, lá tem bala cruzada. Se Deus estiver te guardando, irmão, pode passar 1000 tiros, pode atirar de metralhadora, de fuzil, você não vai ser atingido. Você está debaixo da sombra de Deus. Vai temer a quem? Vai temer ao homem? Vai temer ao diabo? Sujeitai-vos a Deus, o diabo fugirá de vós. Vai temer ao diabo? Tem que temer a Deus. E logo continuando nas promessas do Salmo 91, Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. A gente está vivendo um tempo onde a doença ela tem massacrado a humanidade, né? A gente vê aí o câncer, né? Eu fui muito no Hospital da Baleia porque meu pai teve câncer, né? Teve leucemia, câncer no sangue, e ali a gente via cada quadro ali, cada caso ali de pessoas ali entrando com vida e saindo sem, entrando com perna e saindo sem a perna, entrando com cabeça, com o rosto inchado, uma senhora com o rosto caindo, a pele toda caindo, e diversos casos aí que são traumatizantes. Então aquilo ali me causou muito trauma, porque eu era muito novo e via aquilo ali acontecendo, né? Então aquilo ali me deixava muito abalado. Então eu via crianças ali, pessoas gritando, pedindo socorro, né? Uma época, um tempo de muitas doenças, muitas enfermidades, né? Se você não pegar com Deus, quem é que vai te livrar? Você vai confiar no médico? Vai confiar em quem? Nos remédios? Se não for Deus que para te livrar das doenças e enfermidades, o médico não vai te livrar não, irmão. Tem caso que é só Deus. Câncer, dependendo do quadro do câncer, é só Deus. E diversas outras doenças aí que tem atacado o povo. Mas o povo também não para de pecar, irmão. O povo só quer saber do pecado. Época de carnaval aí, ó, o evangelista Webson falou, 5 dias de carnalidade, só pecando, aprontando, prostituição, né? Então a pessoa está procurando o pecado com as próprias mãos, né? Não é de graça que a pessoa recebe essas coisas, não. Tem muita coisa que vem por conta que a pessoa procura o erro, a pessoa peca muito, está só na prostituição, né? Está só procurando o erro. Eu estava descendo ali, eu vejo essa pessoa curtindo, aproveitando a vida, não lembra de Deus. Aí quando está num hospital, igual lá no Hospital da Baleia, aí clama o nome de Deus. Mas uma hora dessa aí, não quer frequentar a igreja, não quer vir para o culto, quer participar das suas carnalidades, das suas festas, das suas imoralidades, né? Aí quando está numa situação crítica, oh meu Deus, me ajude, aí lembra de Deus, né? Só quer lembrar de Deus no momento de dificuldade, mas não assim que as coisas funcionam, né? Então somente Deus para te livrar de doenças mortais e dos perigos escondidos. Tanto perigo aí, né? Eu estive em Santa Catarina 3 meses, né? Eu estive lá morando por 3 meses. Um lugar muito perigoso, né? Um lugar onde tem muita droga. Passam assim na sua frente, tem uma droga chamada K9 e outros tipos de droga. Eu conversei com um rapaz lá,
Ele falou que ele usou mais de 10 substâncias diferentes, drogas que, graças a Deus, não chegaram aqui na nossa cidade de Matosinhos. E nem Belo Horizonte não chegaram. Mas vai lá em Santa Catarina, lá em Itajaí, Navegantes, são lugares tomados por droga. Completamente, estão pessoas passando, babando na rua, completamente alucinados por conta das substâncias. É a K9 e outras drogas que eu não consigo lembrar, heroína e outros tipos mais pesados ainda, né? Pessoas sendo destruídas e elas ficam perigosas, ficam agressivas, e passavam do meu lado assim. E quem me guardava? Deus, porque era um perigo constante. Eu morei em comunidade lá em Itajaí, bairro Cordeiros, é um lugar muito perigoso, né? Semana retrasada, antes de eu ir para o Cordeiros, que eu morei no bairro São Vicente, antes de eu mudar para o Cordeiros, eles tinham matado um rapaz lá na esquina da kitnet que eu estava morando, né? E eles abordam assim você na rua. É um lugar muito perigoso. Se Deus não te guardar, irmão, quem que vai ser seu guarda? Muitos aí confiam em carros e cavalos, mas infelizmente, se você não confiar aí em Deus, você está perdido. Próximo versículo: Ele o cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você está debaixo da proteção de Deus, está debaixo da asa dele, está seguro, né? Ele é o teu escudo, irmão, é a tua armadura, né? Lembra da armadura de Efésios? É Ele que é a sua armadura, Ele é que é a tua proteção. Não existe nada que possa te livrar além de Deus. É só Deus que pode te livrar, irmão. Não confia no homem que bate nas suas costas e fala: confia em mim, acredita em mim. O dia que você precisar, se estiver em tal situação, eu vou ir na sua casa, vou te livrar. Não acredita não, que você vai ficar na mão, irmão. Maldito é o homem que confia no homem. Vai bater nas suas costas, vai falar com você assim: meu irmão, pode contar comigo. Aí você vai contar com ele, você vai bater com os burros na água, você vai se decepcionar. Maldito é aquele que confia no homem. É só em Deus que você pode confiar, irmão. Ele que vai te livrar, somente Ele. Ele que vai te cobrir. Se você não estiver debaixo da unção dele, irmão, se você não estiver debaixo da proteção dele, quem que vai ser teu escudo? Mas é necessário também haver arrependimento, porque a palavra de Deus não é só promessa, não é só livramento, não é só bênção. A palavra de Deus não é só isso. A palavra de Deus é arrependimento e confissão de pecados, porque aquele que se arrepende e confessa o teu pecado alcança misericórdia. Então, como é que você quer receber a bênção de Deus? Tudo que está escrito no Salmo 91, se você está com a vida toda atravessada, está com a vida errada, está bebendo, está fumando, está prostituindo, está vendo pornografia, está fornicando, quer receber bênção da parte de Deus de que forma? Como é que você quer ser abençoado por Deus? É impossível Deus mandar um anjo para te levar uma bênção com você no pecado. Como é que você quer ser abençoado por Deus você estando no pecado? É impossível servir a dois senhores. Você vai servir a Baal e vai servir a Deus. Você tem que escolher um, tem que fazer a sua escolha. Ou você escolhe o Senhor, ou você escolhe Baal. Se você servir a dois senhores, você vai agradar um e vai desagradar o outro. Não existe dois senhores, somente um. Você vai servir Baal, vai servir a Deus e quer receber bênção da parte de Deus? Com Deus não funciona assim. Com Deus ou você serve Ele ou somente Ele, ou então você pode esquecer. Sirva só a Deus e mais ninguém. Derrube os altares de Baal na sua vida. Qual que está sendo o altar de Baal na sua vida? Glória a Deus. Qual que é o altar de Baal na sua vida? Repense, analise o homem a si mesmo. Qual está sendo o altar de Baal? Está sendo a bebida? Está sendo o cigarro, a droga, a fornicação? Qual está sendo o altar de Baal na sua vida? Derruba o altar de Baal e busque a Deus, confesse o teu pecado. Mas não é para o pastor, não é para isso, confesse para Deus o teu pecado. Confesse a Deus o teu pecado, arrependa-se. E aí você vai receber as promessas do Salmo 91. Então somente todas as outras promessas que tem em outros salmos também. Todos os salmos têm promessas para nossas vidas. Todos os salmos. As promessas do Senhor são como a prata pura.
refinada 7 vezes ao fogo. Aqui está falando, Salmo 12. As promessas do Senhor merecem confiança. Elas são como a prata pura, refinada 7 vezes ao fogo. O Senhor Deus guarda-nos sempre bem protegidos e livra-nos dos maus, pois eles andam por toda parte, e todas as pessoas dão valor àquilo que é mal. Então está falando, as promessas do Senhor merecem confiança, são como a prata pura, refinada 7 vezes ao fogo. Por que está falando isso aqui no Salmo? Porque quanto mais a prata vai ao fogo, mais ela purifica. A prata e o processo de refinamento dela é a mesma forma do processamento de refinamento de ouro. Você leva ele ao fogo e purifica. Quanto mais você leva ele ao fogo, mais ele purifica. Então assim são as promessas do Senhor. Por isso existe ouro 18 quilates, ouro 24 quilates. Quanto maior os quilates, mais puro ele é. O ouro 18 quilates ele tem 75% de pureza. O 24 quilates ele tem 99,99% de pureza. Então essa é a promessa de Deus para a sua vida. Ela é refinada 7 vezes ao fogo. Às vezes Deus entrega tudo de uma vez para a pessoa, que é a bênção completa. Refinada 7 vezes ao fogo significa que Deus já trabalhou na promessa de forma completa e transbordante. Você vai ficar assustado quando você receber da parte de Deus as bênçãos que Ele tem para a sua vida, que não são poucas, são muitas. E não somente para ti, para toda a tua casa, para a tua família. Deus vai te entregar tudo. Ele não mente. A palavra de Deus fala que Deus não arrepende e não mente. Então Ele vai te entregar no momento certo. Mas trabalhar na vida de cada um é diferente. Às vezes Ele dá a uns tudo de uma vez só. Às vezes Ele dá a outros aos poucos. Mas por que isso acontece? Porque depende da mentalidade de cada um. E Deus conhece a sua mentalidade. Deus te conhece muito mais do que você mesmo. Às vezes você acha que se conhece, mas quem te conhece de verdade é Deus. Deus te conhece antes de você nascer. Ele sabe o seu amanhã. Ele sabe tudo que está se passando ao seu redor. A palavra de Deus fala que antes mesmo de você proferir uma palavra, Deus já sabe. Então Ele sabe de todas as coisas. Então a promessa de Deus ela é completa. Às vezes acontece, você olha para o outro irmão e fala: nossa, o irmão está sendo abençoado, eu também quero ser abençoado. Mas às vezes o tempo de Deus chegou na sua vida. Você já parou para pensar o seguinte: se Deus te der tudo que você pediu para Ele de uma vez só, você vai virar as costas para Ele e vai embora, vai abandonar a casa de Deus? Porque muito acontece isso aí, eu já vi acontecendo. Deus abençoa a pessoa é abençoada, é próspera, é liberta, vira as costas e não olha para Deus mais. Quer fazer barganha de Deus, quer usar Deus como barganha. Não está certo. Por isso que muitas das vezes as promessas de Deus elas vêm aos poucos às nossas vidas. O trabalhar de Deus é diferente. Muitas pessoas são abençoadas imediatamente. Acontece uma coisa, 2, 10, libertação, bênção, prosperidade, cura. Várias coisas Deus faz na vida da pessoa. Mas Deus sabe que aquele ali vai continuar sendo fiel se ele receber tudo de uma vez. Por isso que o agir de Deus é diferente na vida de cada um. Continuando, você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Ao anoitecer, onde que acontecem os crimes, os assaltos, muita coisa errada, o perigo está aí, à nossa volta. Não só como acidentes, como assaltos, pessoas más intencionadas, homens maus e sanguinários, maquinados, planejando, projetando mal, usados por Satanás, porque nós que estamos buscando a palavra de Deus, nós somos perseguidos. Então a gente tem que estar debaixo da proteção de Deus. Você não tem que ter medo da escuridão. Ah, escureceu, eu fiquei com medo, está de noite, estou com medo da noite. Medo por quê? Deus fez o dia, Deus fez a tarde e a noite. Você vai ter medo do escuro? Eu tenho um primo que ele não dorme com a luz apagada. Uma vez ele falou que não, é cisma. Cisma de quê? Aquele que tem confiança em Deus pode ter um apagão na cidade inteira.
ele vai dormir tranquilamente. Se como o salmista diz também: deitar-me me faz, pois só o Senhor me faz repousar seguro. Em paz me deito e logo pego no sono. Só o Senhor me faz repousar seguro. Então pode ter um apagão na cidade. O que importa? O que importa é a escuridão, o que importa é a noite. Não importa nada, não muda nada. Só o sol que se pôs. Deus continua na sua vida. Deus continua seu protetor. Qual é a diferença do dia para a noite? Deus está lá continuando na sua vida, independente, ou se está chovendo, independente da mudança climática, tendo tempestade, o mundo pode estar arrasando. Deus está do seu lado, sempre ao seu lado. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. A peste se espalha na escuridão. Tantas doenças aí, gente, né? Teve o Covid, tem enfermidades aí que vai espalhando, se espalha aí, e quando assusta está bombando. Está no mundo inteiro a enfermidade. Estava na China, da China foi para os Estados Unidos, dos Estados Unidos chegou no Brasil. Através do quê? Do carnaval. Através do carnaval veio a Covid, e através da Covid muitas mortes. A peste se espalhando na escuridão, porque quando muitos foram diagnosticados com Covid, foram pegos de surpresa, assustados. Mas eu estou com isso também? Como assim? Nem sabe como é que pegou aquilo, nem sabe como é que essa enfermidade se espalhou, não sabe. A peste se espalhando na escuridão, e só Deus para te livrar, só Deus para te livrar, para ter misericórdia. Se Ele não te livrar, não tem outro. E nem dos males que matam ao meio-dia. Quantos acidentes a gente vê aí? Você liga no balanço geral aí. Nem jornal eu gosto de ver. Coisa que eu aboli da minha vida, tirei da minha vida, foi o tal do jornal. 2 notícias boas, 20 ruins. Isso se tiver notícia boa. Isso se tiver. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. O mundo pode estar arrasando, terremotos. Estava lá em Santa Catarina, lá, a água tomou tudo lá. Se você não tiver Deus, você é levado pela água. E se Deus estiver longe da sua vida, se você não estiver em comunhão com Deus, você é arrasado junto, a tempestade te leva, o mar te leva, você é afundado ali. Pouco tempo antes de eu chegar lá, estava cheio de marcas de água na parede, a água tomou tudo. Foi o estado que ficou completamente debaixo d'água. Se não for Deus para ser a sua guarnição, teu guarda-costas, tua proteção, quem vai te proteger? Quem vai ser teu guarda? Ninguém. No Japão tem muito terremoto. No Japão, certa vez eu escutei uma notícia que um prédio caiu e o japonês, um deles, estava com a Bíblia e levantou no meio dos escombros, falando Salmo 91, porque realmente naquele momento ali que teve aquele terremoto no Japão, caiu tudo, lá só tem prédio, lugar de prédio, Tóquio, aquela região do Japão, muitos prédios, então caiu tudo. Então realmente 1000 foram mortos ao lado dele e 10.000 ao redor dele, e ele não sofreu nada. Você fez o Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Somente Ele, só a tua proteção. Não confia no homem não. Novamente eu digo, você pode se decepcionar bastante. Confia em Deus, ainda que esteja difícil. Não deixe de acreditar em Deus. Por isso nenhum desastre lhe acontecerá, e a violência não chegará perto da sua casa. Quantas notícias chegam aí, ó? Aconteceu tal coisa na casa de fulano, aconteceu tal coisa na casa de Beltrano. Mas vai procurar saber se ele está com a vida em Cristo, se ele está tendo comunhão em Cristo. Então tem que estar, irmãos. Você tem que estar em comunhão com Cristo, para o desastre não lhe acontecer, e muito menos para a sua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você está servindo a Deus, você está servindo a Jesus Cristo, e Deus está vendo os seus familiares também. Deus está vendo a sua fidelidade. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo onde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés
sejam feridos nas pernas. Não vai te acontecer nada. O carro pode capotar do seu lado. Você não vai ser ferido. Eu já ouvi testemunhos de pessoas aqui, inclusive acho que foi do pastor, que falou aqui que o carro virou, deu perda total, né? Não aconteceu nada com ele. Ficou intacto. Olha a mão de Deus aí. Olha a proteção de Deus. Só Deus mandou os anjos dele para protegerem ele, para guardarem ele e livrar do acidente. Os anjos cuidando, irmãos. Estão sempre ao nosso redor, nos cuidando. E ele não teve ferimento nenhum. Glória a Deus por isso. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Infelizmente a gente está num tempo de muita maldade. Então a gente tem que saber combater o inimigo também. Temos que ter sabedoria. Seja manso como a pomba, mas prudente como a serpente. Então não deixe o mal chegar até você e deixa ele te massacrar, não. Se o mal chegar até você, rebata ele. Ah, mas como eu vou fazer isso? Com oração, irmão. Jejum e ora, combate o mal. Ele vai bater em retirada. Sujeitar-vos a Deus, o diabo fugirá de vós, irmãos. Ore a Deus. Você vai esmagar, certamente você vai esmagar leões e cobras e seus seguidores, porque o leãozinho e o filho da serpente, o filho do leão e a serpente venenosa, são servos de Satanás, que ele envia também. Então você tem que estar debaixo do poder e da autoridade de Deus. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Quando você está aflito, irmão, clame a Deus, somente a Deus. Igual outro salmo diz: eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Se o socorro não vier de Deus, você pode desistir da vida, irmão, porque é só Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Se você não tiver fé em Deus, você vai ter fé em quem? Quem vai ser sua esperança? Não existe outro. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Não existe outro. Não existe lugar substituto para Deus. Não tem como você colocar Deus e colocar outro ali para dividir o lugar com Ele. Ele é o único. Só Ele. Quando eles me chamarem, eu responderei, estarei com eles nas horas de aflição. Vai te livrar da aflição, clame a Ele. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Quantos aí, irmãos, estavam em situação de droga, situação de perdição? Deus colocou em situação de honra, tirou das drogas, tirou do vício, colocou no altar, colocou dentro da casa dele. Tem algo melhor do que servir a Deus? Eu mesmo era um revoltado, um brigador, brigava com a minha família inteira, brigava com todo mundo, até com minha mãe, discutia. Eu era um revoltado. A transformação que Deus fez na minha vida. Mas eu tive que confessar meu arrependimento. Eu tive que arrepender e abandonar o que é errado. Se não abandonar o erro, como é que Deus vai agir na sua vida e as promessas vão se cumprir? Você vai só postergando, embromando, e a promessa só vai atrasando a sua vida. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Você vai viver muito. Na graça de Deus, Ele vai te dar muito tempo de vida nessa terra. Você vai viver feliz, vai ter uma vida feliz. Deus vai te abençoar, você vai ver seus filhos, vai ver seus netos, vai ver sua família unida. Eu creio nisso. O poder de Deus é existente. O poder de Deus é real. Igual o irmão fala, o poder está emanando de Deus o tempo todo. O tempo todo o poder emana de Deus. O poder está saindo dele o tempo inteiro. O tempo inteiro o tempo sai dele, o poder. E mostrarei que sou o seu Salvador, que é o versículo mais importante e a promessa mais importante. Isso é Deus te prometendo. Mostrarei que sou o seu Salvador. Ele está falando que Ele vai te salvar, irmão. Porque não adianta também você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Para onde sua alma vai? Para onde sua salvação? Para onde você pretende ir? Você quer ir para o Sheol? Quer ir para o mundo dos mortos? Ou quer ir para o céu? Porque se você for para o Sheol,
depois você vai ser lançado no lago de fogo, que é o que espera após o Sheol. Então você tem que pegar com Deus, irmão. Buscar primeiramente o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então busque a salvação primeiramente, busque o reino de Deus, que é o mais importante. Se você ganhar o mundo inteiro, se você ganhar todas as coisas, se você ficar milionário, bilionário, não importa, se você tiver tudo e no final você perder sua alma, o que adiantou? Você vai lembrar de tudo da vida passageira que você teve, vai sentir saudade, vai gritar, vai espumar, vai rolar no chão, vai gritar por Deus, e Deus não vai te ouvir. Simplesmente isso. Tem que ser sincero, tem que ser realista. Você vai gritar, igual a passagem do rico e Lázaro. Ele falou pai Abraão. Por que ele falou pai Abraão? Porque ele certamente era descendente judeu. Por isso que ele falou pai Abraão. Então, nem mesmo ele sendo descendente de Abraão, sendo filho da promessa, sendo um hebreu, um judeu, nem ele foi salvo e pediu a Deus para sair de lá e poder avisar os seus parentes para que eles pudessem serem avisados do lugar ruim que ele estava, lugar de tormento e sofrimento. Mas não, Deus falou: não, já tem Moisés e os profetas, já tem a lei já está aí. Moisés deixou a lei, deixou escrito, pega e lê, irmão. Deus já deixou, Jesus Cristo, então ele não permitiu nem que ele fosse somente avisar. Então o mais importante de todas as coisas é a salvação, irmão. É a mais importante, é o primeiro lugar. Em primeiro lugar é a tua salvação. Por isso que é necessário arrepender primeiro e confessar o teu pecado com Deus, para depois você viver todas as promessas, não somente no Salmo 91, que foi a mensagem de hoje, quanto todas as outras promessas de Deus que Ele tem para a sua vida. Eu agradeço a rica oportunidade que eu tive hoje. Que Deus abençoe a todos, o evangelista Web, seus pastores e cooperadores. Glória a Deus. Glória a Deus. As palmas logo ao Senhor. Amém. Que o Senhor possa abençoar o nosso irmão missionário Rafael. Como diz, irmãos, o Salmo 127 diz assim: se Deus não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Ele quer dizer que tudo que você for fazer, todo projeto, família, casamento, aí construção, se Deus não estiver no negócio, em vão, aleluia, você está fazendo.